programa Análise Direta está no ar com mais um assunto para o Brasil todo e mais 55 países. Hoje nós vamos conhecer a história de vida de uma mineira que casou com um nova-iorquino, foi morar nos Estados Unidos e viveu momentos difíceis longe da família, mas com muita garra, vontade de vencer e alcançar os objetivos. Uma mulher de grande sucesso e empenho profissional que se dedica à família e aos negócios. Não é nada fácil administrar um restaurante, não é? E também ela é produtora de shows de artistas brasileiros. Mas como ela alcançou todo esse sucesso? Nós vamos saber hoje. Está aqui a mãe, esposa, empresária, produtora de shows, Marcília Luzbeth. Tudo bom? Tudo bom, Patrícia. Bem-vinda. Obrigada. Você vem sempre aqui para o Brasil? Sempre. Nossa, os amigos até brincam comigo. Eu estou morando mais aqui do que lá em Nova York, né? É mesmo? Sempre estou aqui. Você é natural de onde? Sou natural de Medina, Minas Gerais, interior de Minas. Fica ali pertinho da Bahia, divisa com a Bahia. Bem pra cima, bem pertinho. Que legal. E como foi essa mudança, assim, pra você? Então, a minha infância foi em Medina. Aí eu mudei para Brasília quando eu tinha uns 12, 13 anos. Fui morar com parentes lá. E estudei, trabalhava também em Brasília. Foi quando eu conheci o meu marido, quando eu tinha 19 anos. Conheci em Nova York, no escritório de advocacia, onde eu trabalhava. E aí casei com ele, aí depois de alguns meses ele teve de retornar para Nova York. Ele morava aqui? Não, ele morava em Nova York, mas ele estava trabalhando aqui, ficou alguns meses e depois ele teve de voltar e aí eu voltei com ele, já casada. Casamos no Brasil, lá em Brasília, onde eu morava. Gente, e poxa, bastante tempo, né? Você acabou se dando bem, mas deve ter sido difícil no começo, né? Sim, no início foi difícil, mas assim, digamos que para mim foi um pouquinho mais fácil do que a maioria dos imigrantes, porque quando eles vão para lá, normalmente eles vão sem ter documentação, aí fica mais difícil para trabalhar, para dirigir. Então, quando eu casei com meu marido, já fui para lá casada. Quando chegou lá, eu tirei toda a minha documentação. Isso acaba que facilita muita coisa. Facilita você dirigir, você trabalhar. Então, mas sim, com certeza, não deixa de ser difícil também. A língua é diferente, comida diferente, tudo diferente. Né? O clima também, né? Nova York é bem frio, agora no inverno mesmo, lá tem nevado bastante, então é bem difícil. E você é de pertinho ali da Bahia, deve ser bem quente a sua cidade, né? É bem quente lá. Então, Brasília também, eu morei um tempo. Brasília é quente. Brasília também é quente e seco, né? Isso. Morei lá bastante tempo. Então, mas hoje em dia eu já me adaptei bem. E assim, quando você logo foi para lá, como que foi essa decisão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua decisão e depois quando você chegou lá, os primeiros dias, os primeiros meses, como que você foi sentindo essa mudança? Ao mesmo tempo que é difícil, por outro lado, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta. Eu gosto de conhecer novas culturas, então, para mim, esses desafios me traz felicidade, me traz realização. Então, para mim, por esse lado, foi bom, porque estava num país maravilhoso e Nova York, sempre também tinha vontade de conhecer. Então, eu tinha muita curiosidade de ver tudo, de ver a comida. O idioma também foi bem difícil no início, porque não falava praticamente nada em inglês. Mas depois o meu marido também ajudou bastante, porque ele é nova-iorquino, então facilitou bastante. E você foi fazendo cursos lá para... na verdade não deu nem muito tempo de fazer curso, porque logo em seguida, quando eu cheguei lá, eu fiquei grávida da minha filha mais velha. Ai, gente. Então eu tinha até entrado na faculdade lá, mas aí eu fiquei bem pouco, porque eu engravidei da minha filha e aí com um filho pequeno é difícil, né? Você estudar. É complicado. É bem complicado. Então aí foi mais na prática. Uma coisa que facilitou também é que eu sempre morei em lugares americanos.
que não tem brasileiros. Então, aí, isso forçava eu falar inglês. Então, isso ajuda bastante. Até uma dica que eu dou para quem quer ir para lá aprender o inglês, aconselho a morar em lugares, comunidade americana mesmo. Não ficar muito perto de brasileiros, né? Exatamente. Porque a gente tem essa tendência de querer procurar ficar perto de brasileiros, até para se sentir mais em casa, né? Verdade. Mas não é bom para quem quer aprender. Não é bom. Inclusive, quando eu fui morar lá, hoje em dia eu já tenho canais brasileiros na minha casa, mas no início eu nem tinha canais brasileiros justamente para não ficar assistindo. Então eu só assistia em inglês. Assistia em inglês e espanhol, porque eu também falo espanhol e isso me ajudou bastante. A televisão, contato com as pessoas, isso ajuda muito. E como foi que você acabou virando dona de restaurante? Como foi essa trajetória? Assim? Então, aí eu já tive lá transportadora, já tive loja de granito, mas aí veio a crise, né? Que aí essas áreas foi bem afetada. E aí, depois da crise, eu tive essa ideia de montar um restaurante brasileiro e comecei a fazer shows de artistas brasileiros lá, finais de semana. E aí depois foi crescendo. Hoje em dia eu não faço só no restaurante, eu faço também em outros locais maiores também, dependendo do show. Então eu faço em hotéis, depende de cada show. E aí foi uma coisa assim que foi praticamente emendando a outra, foi uma coisa que foi acontecendo, não foi nada programado. Como que começou o seu contato com os artistas para irem para lá, para cantarem no seu restaurante? Começou através de um amigo que estava levando o Dudu Nobre. Aí o Dudu Nobre fez show lá no meu restaurante, depois teve o Salgadinho. E aí automaticamente esses artistas, eles voltam para o Brasil e acabam falando para outros artistas também. Aí outros artistas também acabam procurando a gente, o nosso escritório. Então foi mais ou menos assim, um indicando o outro. Tem muito brasileiro lá em Nova York? Tem bastante. Nova York, New Jersey, Boston, nossa, esses lugares têm bastante brasileiros. Gente, e você chegou a conhecer bastante gente, assim, fazer amizade com muito brasileiro depois que você já estava adaptada lá? Sim, bastante. Esse trabalho, o contato com os brasileiros, tem muitos clientes que viraram amigos, clientes assim que adoram os nossos shows, que falam da organização e acabaram amigos mesmo, amigos que frequentam a minha casa. Eu adoro esse contato com o povo brasileiro. E eles ficam bastante emocionados, porque a maioria não pode vir no Brasil. Então, quando eles têm o privilégio de ver o seu artista lá pertinho deles, muitos podem tocar, tirar foto. Então, eles ficam realmente emocionados. E eu me sinto realizada também. Levando, para mim, esse trabalho está levando alegria para o povo brasileiro que mora lá fora, um pouco de alegria para eles. Sim, porque a pessoa se identifica, né? Acho que deve sentir falta, sentir saudade. Você sente saudade daqui? Olha, eu não sinto muito porque eu tenho a oportunidade de estar aqui sempre. Você vem sempre, né? Sempre eu estou aqui. Às vezes, 2 vezes por mês eu estou aqui. Mas eu acho que a saudade é maior daquelas pessoas que eu tenho amigos lá que já tem 15 anos, 20 anos que não podem vir aqui. Às vezes um familiar adoece e ele não pode vir visitar, então é bem difícil. Mas não pode por problemas de documentação? Documentação, exatamente, porque se essas pessoas saírem dos Estados Unidos, não pode entrar novamente. Tem muita gente que está lá, então, ilegal? A maioria está ilegal. E agora eles estão bastante assustados aí com essas novas... Por causa do Donald Trump, Donald Trump está causando muito temor, né, nessas pessoas. Como que está o clima lá entre os brasileiros? O clima está tenso, está todo mundo assim com medo, né? Porque ele falou que vai deportar vários imigrantes e tal, então o clima está bem tenso. É um problema, né? Infelizmente. Você teve a sorte de ir para lá já
já casada com um americano, né? Daí a coisa muda, né? Já fui legalizada, né? Hoje eu já tem vários anos que eu já tenho a cidadania americana também. Os meus filhos nasceram lá. Mas mesmo assim eu também não deixo de pensar também nos brasileiros, né? Que tem muitos amigos que estão nessa situação difícil. É, verdade. E você estava dizendo aqui um pouco antes de começar o programa que assim, não é todo mundo que se dá bem lá profissionalmente, né? Você tem histórias assim para contar de pessoas que acabaram não se dando bem? Sim, a maioria, assim, são poucos os brasileiros que, digamos, conseguiu vencer, né? A maioria ainda está batalhando dia a dia. Mas também, se você pergunta para essa maioria se eles querem voltar para o Brasil, eles vão falar que não, né? Que eles querem ficar lá. Então, acho que estão batalhando, mas estão conseguindo realizar os seus sonhos. É que é um país lá que dá muita oportunidade, não dá? Sim, dá sim. É um país... só tenho coisas boas para falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos me deu muitas coisas boas e dá muitas coisas boas para os imigrantes que moram lá. Que legal. Me conta um pouco sobre seus filhos. Você tem 3, né? Tenho 3. A mais velha é a Kim, tem 15 anos. Depois tem o Kevin e a pequenininha a Chloe, que tem 3 anos, e o Kevin tem 12 anos, acabou de fazer 12 anos. Todos você pôs nomes americanos já. Sim, eu coloquei nomes americanos porque eles moram lá, nós não temos intenção de morar no Brasil. Então, quando você coloca um nome português daqui do Brasil, fica difícil, às vezes, para os amiguinhos, na escola, pronunciar. Então, aí, como eles nasceram lá e não têm intenção de vir morar no Brasil, eu coloquei americano para facilitar um pouco. Assim eles se sentem, né, incluídos onde eles moram mesmo. Exatamente, porque tem muitos nomes que você coloca em português e eles acabam pronunciando errado, né? A mesma coisa, às vezes você coloca uma criança que mora aqui no Brasil, você coloca um nome em inglês, às vezes aí pronuncia errado, isso aí é normal. E os seus filhos falam várias línguas? Conta essa história para mim, a mais novinha está falando 3 línguas? A pequenininha, a Chloe, de 3 anos, ela fala 3 idiomas. Por quê? A babá dela é do Equador, só fala com ela em espanhol. Os meus filhos, em casa, na escolinha, só fala com ela em inglês. E eu só falo com ela em português para ela não perder o idioma, porque os meus filhos, eu sempre falei com eles em casa em português. Eles cresceram, a minha filha mais velha, o Kevin também, eles falam bem português, porque eu sempre falo com eles português em casa. E aí é engraçado, a pequenininha ainda confunde muito. Ela fala os 3 idiomas, mas às vezes ela fala assim, por exemplo, mamãe, I want to beber água. Então ela mistura. Os meus amigos ficam morrendo de rir quando eles vão lá, porque às vezes ela mistura, entendeu? Ela mistura às vezes o espanhol com o português, o inglês com o português, ela fala metade inglês, metade português. Imagino como fica uma frase aí misturando português, inglês e espanhol. Espanhol, às vezes ela fala, ela mistura tudo. Mas o importante é normal. E ela também só tem 3 aninhos. Demora um pouco mais, né? Exato. A criança, quando aprende assim desde nova, já tive entrevistados aqui que falaram disso. Que demora um pouquinho mais para ser alfabetizada mesmo. Exatamente. Agora os meus filhos mais velhos, eles falam bem português. É claro que às vezes tem uma palavra ou outra que eles esquecem ou perguntam como é. Aí eu ajudo, mas eu acho bem importante a criança crescer, principalmente quando tem, assim, no meu caso, a mãe, que é de outro país. Até os médicos, os psicólogos, eles recomendam falar com a criança o idioma da mãe. Não sabia. Eles recomendam. Eles sempre recomendam falar o idioma materno em casa com as crianças. Tem uma explicação? Por quê? Então, eu nunca aprofundei, mas essa é a recomendação que eu já vi vários médicos passando. E eu sempre segui ela. Eu segui ela assim também meio que por instinto,
porque eu acho bem interessante a criança crescer falando. Por exemplo, quando eles vêm aqui no Brasil, aí eles se comunicarem com as outras pessoas, com os parentes, com os amigos. São as raízes, né? Exatamente, as raízes. São raízes deles também, a né? minha filha, ela fala, a minha filha aqui, a mais velha, ela fala que ela tem 50% de sangue brasileiro e 50% de sangue americano. Então, é bem interessante. Eu acho que isso, para a criança também, só vai ajudar a criança a crescer falando 2, 3 idiomas. Sim, isso com eu certeza. acho que só vai acrescentar na vida. Só acrescenta. Exatamente. E assim, aprendendo de novinho, é muito mais fácil. É verdade. Depois, é verdade. Né? Você aprendendo desde novinha. A minha filha pequenininha mesmo, a Chloe, agora é porque ela está pequenininha e ela mistura ainda um pouco, mas ela vai crescer com a influência desses 3 idiomas. Isso vai ser muito bom para ela. Exatamente. Né? Vai ser fluente nos 3 idiomas, fluente com certeza. nos 3 idiomas. Que legal, muito legal isso. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas já já a gente volta contando mais um pouquinho sobre essa história tão interessante. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a empresária Marcília Luzbeth. A gente está contando a história de vida dela. É uma brasileira que foi morar em Nova York, né? Casou com um americano e acabou abrindo um restaurante lá, né? Então, assim, eu queria saber como foi que você descobriu esse mercado, né? Desse nicho de restaurante. Como você teve essa ideia? Então, o restaurante, ele tá em uma comunidade que tem bastante brasileiros. Então, aí, a ideia era essa, montar o restaurante numa área brasileira, mas apesar de ser numa área brasileira, os americanos gostam muito da comida brasileira. Eles adoram bastante? Eles adoram churrasco, feijoada, caipirinha. Daí eles vêm. Sim, todo gringo que vem pra cá, todo estrangeiro quer caipirinha. Eles adoram caipirinha. Então aí a ideia foi essa, montar um restaurante numa comunidade brasileira. E você cozinha lá também ou não? Eu não, olha, a minha vida é tão corrida que eu não cozinho lá, mas em casa de vez em quando eu gosto de cozinhar. Eu gosto de ir para a cozinha em um dia que eu quero, não que o marido manda. Sem ter aquela obrigação. Exatamente, né? É muito sem chato. ter aquela obrigação. Mas é bem tranquilo, mesmo porque o meu marido cozinha e ele cozinha muito bem. É mesmo? Ele cozinha muito bem. Então, às vezes ele vai para a cozinha, às vezes sou eu. E ele cozinha comida brasileira também ou não? Também. Ele cozinha arroz, feijão. Ele gosta muito de cozinhar massas, peixes. Ele cozinha bem. Legal. E no restaurante você serve o quê? Lá tem vários pratos, tem feijoada, o prato que a gente sempre serve lá, que o pessoal gosta, é a costela no bafo. Que ela é bem suave, bem molinha, bem saborosa. Então, mas fazemos moqueca de peixe, feijoada, feijão tropeiro, todas as comidas típicas brasileiras. Os americanos gostam mais de qual prato e os brasileiros pedem mais qual prato? Americano adora feijoada, adora churrasco também, eles adoram. Brasileiros adoram a costela no bafo. Costela. É uma delícia, né? Costela no bafo. Eu também adoro costela no bafo. Nossa, uma delícia. Muito gostoso. E o teu marido trabalha com o quê? Ele trabalha na área de exportação, importação e exportação, comércio exterior, já há muitos anos, mais de 20 anos. Então, essa parte de restaurante e dos shows também, as turnês que eu faço lá, eu que fico à frente. Mas ele me ajuda muito. Ele me ajuda, ele me apoia. Eu sempre estou viajando, então ele também me ajuda com as crianças. Então olha que legal. E quando eu estou viajando, ele sempre fica por conta das crianças, além do trabalho dele. Então, ele sempre me apoia. O homem americano, eu acredito que seja mais, assim, como que eu posso dizer? Um pouco mais maleável, né?
Menos machista. Sim, completamente. Eu sou casada com um americano e eu tenho muitas amigas também que são casadas com homens americanos. O homem americano, ele é exatamente isso, ele é menos machista. Então, o homem americano, ele ajuda a arrumar a casa, ele cozinha, ele olha as crianças, ele faz tudo numa boa. Ele não tem... Porque o homem americano, ele já cresce com essa mentalidade de ajudar. Eles já crescem ajudando a mãe em casa. Então, isso para eles é uma coisa normal. É normal, ser responsável, corresponsável com os cuidados da casa, né, da família. É normal. E o interessante é que lá nos Estados Unidos, às vezes, tem muitos casos que a mulher ganha mais do que o homem. Então, a mulher trabalha fora e o homem fica cuidando das crianças em casa, dos afazeres domésticos. Lá é uma coisa normal. Que legal isso. Às vezes, por exemplo, a mulher ganha mais do que o homem, então eles conversam, eles entram em comum acordo, que é melhor ela trabalhar fora e ele fica cuidando das crianças. Uhum. Na escola, engraçado, na escolinha dos meus filhos, inclusive agora na escolinha da pequenininha, da Chloe, tem vários pais assim, que as mulheres estão trabalhando e eles que levam as crianças na escola, que buscam e tal, e as mulheres estão trabalhando. Eu nunca vejo elas, eu sempre vejo eles lá na escolinha. E tem bastante? Tem bastante. Eles estão, às vezes, nos parques, levando as crianças. Eu acho isso bem interessante, eu acho bacana isso. Não tem aquele certo preconceito, entendeu? Machismo, né? Aqui no Brasil exato. ainda tem muito disso, né? Os homens ainda são. Infelizmente. Bem machistas, E o meu marido, ele é muito assim, para ele me ajuda muito também. Ele vai no restaurante te ajudar? Sim, vai. Às vezes quando temos evento, eu também não estou sempre no restaurante, eu vou mais quando tem alguns eventos. E porque eu tenho a produtora onde eu realizo os shows, as turnês internacionais. Então, mas quando eu vou lá, ele também vai, ele me ajuda bastante. Sem o apoio dele, ficaria bem difícil. Verdade, para cuidar de 3 crianças ainda, né? E é verdade. E aqui no Brasil, quando eu venho, a maioria dos compromissos é ele que agenda para mim, é ele que agenda, fala, você tem que ir no Brasil, cumprir com esses compromissos, aí eu venho. E aqui, como é que é quando você vem? Que tipo de compromisso você tem? É correria, porque normalmente são compromissos, escritórios, reuniões, contratos. Com artistas? Com artistas, a maioria. Me conta alguns artistas que foram lá, que você levou em turnês ou no seu restaurante. Já foram vários. O último que nós fizemos agora foi Cabaré, com Eduardo Costa e Leonardo. Comédia os dois, né? Super engraçados, super simpáticos. Mas já foram vários. Daniel, o querido Daniel, Edson e Hudson, que viraram meus compadres, viraram família. Que legal. Começou com trabalho e aí nós viramos compadres. E aí tem... na verdade, são vários. Daniel, Tiaguinho, Péricles, Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo. O Vitor e Léo, eles estiveram no meu aniversário, inclusive, que foi em setembro. Vários. Aí, às vezes, assim, dá um branco, mas vários. É verdade. E eles todos, você já fez turnê com eles lá também? Sim. Não, esses que eu estou falando, eu fiz turnês com eles lá nos Estados Unidos. E no restaurante, todos eles foram esses aí que eu citei, por exemplo, Zezé de Camargo Luciano, Cabaré, Vitor e Léo, Daniel, esses são shows maiores, que eu fiz em lugares maiores. Lá no meu restaurante eu já fiz Dudu Nobre, Salgadinho, o trio Parada Dura, Paulo Ricardo, Banda Blitz. Então, todos esses aí eu fiz no meu restaurante. Agora, dependendo do show, eu tento fazer em um lugar maior. Maior, né? E eles, assim, os americanos gostam de esses shows? Os americanos, também? Às vezes, eles vão acompanhando a namorada, a esposa.
Os amigos, eles vão às vezes acompanhando brasileiros. Exatamente, brasileiros. Mas tem vários americanos que gostam da música brasileira também. Eu já vi americanas lá no show dançando mais do que os próprios brasileiros, bem animadas. Inclusive, esse show foi até o show do Daniel, que tinha uma americana lá que adorava ele, estava lá dançando e tal. E bem legal. Mas a maioria é brasileiros mesmo. Uhum. Que legal. Bom, deve ter muito brasileiro mesmo lá, né? Tem Você tem alguma história interessante assim para contar? Engraçada, interessante? Tua com brasileiros lá? Dos brasileiros. Com americanos também? Porque todos os brasileiros têm uma história para contar de americana engraçada. Tipo, palavras, coisas que eles pensam aqui do Brasil. Então, os americanos, Brasil, quando eu falo que eu sou brasileira, quando eu vou em algum lugar e normalmente lá tem muito latino também. Às vezes eles pensam que eu sou latina, que eu sou dominicana. Eles me confundem muito, pensam que eu sou dominicana. Mas quando eu falo que eu sou brasileira, eles sempre falam do Brasil com muita alegria. Eles falam, Brasil, carnaval, futebol. Então, eles gostam muito do carnaval e do futebol. Eles acham que aqui no Brasil é só carnaval e futebol. Mas aí eles também falam bastante da comida, pão de queijo. Engraçado que em festa de aniversário dos meus filhos, eu sempre peço para fazer docinhos. E aí as americanas, quando vê o brigadeiro, elas enlouquecem. Nossa, Marcília, o que é isso? Não tem brigadeiro lá? Não, nos Estados Unidos não tem brigadeiro. Então aí quando eu faço essas coisas nos aniversários dos meus filhos, as mães enlouquecem, vão na internet, pegam a receita, falam que estou fazendo para os filhos em casa. E os amiguinhos dos meus filhos também, quando eles vão em casa, que eles provam pão de queijo, brigadeiro, essas coisas brasileiras, eles amam também, eles adoram. Tá aí uma coisa que eu não sabia, que o brigadeiro é um doce brasileiro. Brasileiro, típico brasileiro. O americano não tem brigadeiro lá. Eles conhecem assim através, né, do contato com brasileiros. Então, eu sou bem recebida. Quando eu falo que eu sou brasileira, eles adoram, eles gostam muito da alegria do brasileiro. Eles sempre falam que o povo brasileiro é muito alegre, é muito receptivo. Então, eles veem com bons olhos os brasileiros. Nessa época de crise que nós estamos passando aqui, né, no Brasil, isso chega como lá? Isso reflete muito lá fora. Na verdade, eles sabem, eles acabam sabendo através da internet, televisão, eles veem essa crise que a gente tem passado, crise econômica, e isso repete, é muito ruim lá fora, é uma imagem ruim. É verdade, muito repercute ruim. mal, né? Repercute mal, infelizmente. Pois é porque... lá as coisas são mais certinhas, né? São. Acho que as pessoas são punidas quando fazem essas coisas erradas. Acho que a impunidade é o que mais é verdade, chama porque lá as leis funcionam. Então lá não existe esse negócio, se você é rico ou pobre, se você comete um erro, você paga por ele. Então, lá as coisas são muito certinhas mesmo. Eu gosto muito de morar lá, porque lá as coisas realmente funcionam. A segurança tem de funcionar, funciona. Escola, tudo funciona lá. Então, as coisas são muito certinhas. Então, às vezes, quando eles veem essas coisas assim... muitas vezes também o brasileiro vai para lá com a mania de brasileiro e chega lá, tem de ficar na linha. Qual mania? Conta aí uns exemplos para nós. Tem umas manias, né? Por exemplo... assim, nos parques, às vezes você compra aquele copo grande de refrigerante, né, que dá direito você tomar, assim, o dia todo refrigerante só com aquele copo. E aí, quando é o americano vai lá e compra o copo para cada um membro da família. Quando é o brasileiro, aí um brasileiro vai e pega o copo e compra um só para a família toda, né? Ai, meu Deus, que vergonha!
Aí vai lá toda hora encher E o copo enche para a família toda. E já o americano não, o americano já vai, compra um para cada um. Então tem essas coisinhas assim que às vezes o brasileiro, né, quer dar um desperto e tal. Mas, sempre tem um jeitinho para tudo. Mas chega lá, tem de fazer as coisas tudo certinho. E as pessoas ficam reparando nisso? Nesse negócio do copo, por exemplo? E é engraçado também porque lá ninguém nunca joga lixo na rua. Ninguém nunca joga. Eu quando fui morar lá, aqui no Brasil, infelizmente, a gente às vezes tem um mau costume de jogar as coisas no chão. Pois é. E eu mesmo, quando fui morar lá, há muito tempo atrás, eu fazia isso, as pessoas ficavam olhando e você acaba que fica com vergonha. Então, você acaba que vai fazendo as coisas de acordo com o que eles estão acostumados. Você vai aprendendo, né? Exatamente. Então, isso é um hábito, né? Isso acaba se tornando um hábito. É verdade, né? É verdade. Quem então, dera que aqui fosse assim, né? As pessoas fossem educadas, assim. Lá, hoje em dia, não. Hoje eu não jogo nada na rua. No meu carro, às vezes, fica um monte de lixo. Meu marido sempre reclama. Meu carro sempre está lixo, mas eu não jogo. Sempre tem lixo, mas eu não jogo na rua. Eu deixo no meu carro, aí quando vai lavar, eu tiro o lixo. Mas eu não jogo na rua. E aí, lá eles são muito certinhos com tudo. Tem, por exemplo, no verão, as crianças às vezes fazem limonada para vender na rua. Às vezes eles deixam assim a limonada, aí você só chega, pega a limonada e lá tem o valor, você coloca o dinheiro lá, o valor. E aí os americanos, eles fazem tudo certinho. Eles chegam, pega a limonada, deixa o dinheiro lá sem ninguém. Sem ninguém tomando conta? Sem ninguém tomando conta. E fica onde? Normalmente eles fazem, às vezes, na rua mesmo, assim, na calçada de alguma casa, da própria casa. E às vezes tem lugares também. Os meus filhos, eles frequentam lugares que faz ginástica, balé, e lá tem uma espécie assim, de armarinho onde tem biscoito, alguns lanchinhos assim, e tem os preços. E aí tem uma espécie de balde. E aí você pega o que você quer e coloca o dinheiro lá. E ninguém fica tomando conta. E isso eu acho bem bacana. E os americanos, eles realmente fazem isso. Eles vão lá, pega o dinheiro, coloca ali sem ninguém, direitinho. E isso automaticamente acaba que você vai pegando esses costumes também, né? Que legal isso, gente. Que legal. Isso reflete, eu acho que para a vida toda, né? Para coisas mais, porque isso pode ser uma coisa pequena, né? É um lanchinho, é uma bala, é um chocolate, sei lá. Mas acho que reflete nas coisas maiores, né? Exato. E o americano, ele acredita muito em você. Outro dia o meu filho foi na loja e comprou um videogame. Um videogame não, um CD. Para o videogame, um CDzinho, um jogo. E aí, quando ele chegou em casa, que ele foi abrir, o joguinho não estava lá dentro. Aí ele foi, no dia seguinte, voltou na loja e falou que o joguinho não estava lá e deram um novo para ele. E, assim... Se fosse aqui no Brasil, iam desconfiar. Pois é, exatamente. Já aconteceu também com uma amiga minha que comprou uma câmera fotográfica e quando chegou em casa só estava a caixa, a câmera não estava lá dentro. E eles também deram para ela uma nova. Acreditam, então, exatamente. Nem pensam que a pessoa pode estar mentindo. Não, eles acreditam mesmo porque, como normalmente eles são honestos, então ele também acredita que você seja honesto. Ai, meu Deus, que sonho. É um sonho isso, né, gente, para quem mora aqui no Brasil. Bom... Será que o Brasil um dia vai ser assim? Eu teria vontade que fosse, mas infelizmente não sei se um dia vai ser. A gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho conversando mais com essa simpatia que é a Marcília e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o negócio dela, sobre todas as coisas lá dos Estados Unidos e quando ela vem para o Brasil, né, o que ela indica aí como pontos turísticos aqui no Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, falando para todo o Brasil e mais 55 países. Eu estou conversando com uma empresária brasileira, muito simpática, a Marcília Luzbet. E ela é empresária lá nos Estados Unidos. Você está agora com o Alexandre Pires?
fazendo... Então, o Alexandre Pires, ele está retomando a carreira latina dele e nós fizemos uma parceria com ele, somos representante dos shows, fizemos uma parceria como gravadora também. Você virou empresária dele lá? Exatamente. Uhum. Ai, que nos legal. Estados Unidos e América Latina. Show de bola. Sim. Show de bola. Alexandre, além de ser uma pessoa maravilhosa, talentoso, essa retomada de carreira para o público latino lá dele, a gente está acreditando 100% que vai dar certo. E ele deve ser uma simpatia, né? Eu não conheço pessoalmente, mas ele é. Dá para perceber. Uma pessoa muito simples, profissional, é muito bom trabalhar com ele. Eu gosto de trabalhar com pessoas assim. Eu também. É muito mais fácil, né, de lidar com pessoas assim. Exatamente. Simpáticas, simples. Exato, né? Exato. E ele é uma pessoa assim que escuta muito. Às vezes, quando a gente está em reunião, a gente quer decidir sobre alguma coisa, cada um opina, ele, o empresário, meu marido, enfim, e ele sempre escuta. Ele não é daqueles que, tipo, bate o pé, não, eu quero assim. Ele escuta, mesmo se ele quer de um jeito, a gente dá a nossa opinião, fala que de outro jeito fica melhor, ele escuta e fala, não, desse jeito vai ficar melhor mesmo. Então, ele é uma pessoa... humilde. Muito humilde. É uma pessoa humilde, é um ótimo profissional. Então, a gente está muito feliz com essa parceria também. Que legal, parabéns para você, para ele. Qualquer dia traga ele aqui. Com certeza. Né? Ele sempre está para São Paulo também. A gente pode falar um pouquinho aí sobre essa retomada da carreira latina dele. Sim, com certeza. Está convidadíssimo. Obrigada. E a gente estava falando agora no intervalo sobre uma história, retomando aquele assunto dos costumes brasileiros e os costumes americanos, que eu achei bem interessante. Foi uma história com dinheiro lá, conta pra gente. Então, eu peguei alguns amigos no aeroporto e às vezes eu sempre faço alguns passeios com eles, levo eles para pontos turísticos de Nova York, então peguei uns amigos no aeroporto e aí nós fomos num ponto turístico. E aí, assim, quando a gente estava... Aí eu deixei o meu carro no estacionamento e quando a gente estava indo para esse ponto turístico, na metade do caminho eu lembrei que tinha esquecido dentro do carro, dentro de um envelope, uma quantidade de dinheiro. E uma quantidade era bastante dinheiro. Razoável, $5.000, né? E aí, na metade do caminho, eu falei, ai, nossa, esqueci no carro o dinheiro, o envelope estava bem assim, um lugar bem visível. Bem visível o lugar. No painel, assim? Perto do painel, assim, embaixo. E o carro aberto? O carro aberto, porque eu deixei no estacionamento. No manobrista. Você deixa com a chave lá, né? E aí, a maioria dos estacionamentos lá de Manhattan, você deixa o estacionamento, eles levam o carro para uma espécie de elevador e guarda o carro lá em cima. Então, mesmo porque se eu voltasse também, eles já teriam levado o carro lá em cima. Aí eu falei, ai não, aí os meus amigos ficaram desesperados. Não, Marcília, eles vão roubar, e nossa, vamos voltar para pegar. Eu falei, não, já está na metade do caminho, eles já levaram o carro lá para cima, então deixa, não se preocupe, eles não vão mexer. Então, eu fui lá para o passeio com eles, eles estavam mais preocupados do que eu. E você tranquila? E eu tranquila, eu falei, não, eles não mexem. E eles, não, vão mexer sim. Eles ficaram preocupados. Depois do passeio, quando a gente voltou para o carro, o dinheiro estava intacto. Eles não mexeram. Não mexeram em nada. Está vendo como isso é possível? É possível. Inclusive, já aconteceu comigo também outras coisas. Eu já esqueci na Disney, no banheiro, uma câmera cara, que custou uns $5.000 também. Esqueci no chão do banheiro. Aí, quando eu já tinha rodado bastante, que eu lembrei que eu fui lá depois de uns 40 minutos, estava no mesmo lugar. Já perdi a minha carteira com documento, com dinheiro, 2 vezes no shopping. E as 2 vezes as pessoas me entregaram, inclusive a última vez era um policial aposentado que até me pediu 1000 desculpas por ter aberto a carteira para pegar ver de quem era. Exatamente, para pegar algum contato meu. Aí ele ligou lá para um dos meus cartões lá e
comunicou que eu tinha perdido e eles entraram em contato comigo, mas eu já perdi 2 vezes cartão, a carteira com cartão, com dinheiro, e eles me devolvem e tudo. Então é bem interessante. Lá onde eu moro também, quando eles vão entregar a encomenda, eles deixam a encomenda na porta da casa e ninguém mexe também. Eles chegam, deixam a encomenda na porta e às vezes quando não tem ninguém em casa, a gente chega à noite, pega, mas ninguém mexe. As casas lá não tem muro. A gente vê nos filmes, né? Até a gente vendo nos filmes acha que é mentira, mas é verdade. Não tem muro. Então é bem seguro, bem não tranquilo. Tem muro? Não tem muro. Não tem Deixam muro. assim, aberto? Aberto, as crianças têm brinquedos, deixam os brinquedos na frente da casa ou no quintal, ninguém mexe. É bem seguro, bem tranquilo. Ai, gente, que sonho. Pois é, quando eu tô lá eu sinto e valorizo muito essa segurança, para mim e para os meus filhos. Lá você pode morar em uma casa, pode ter um bom carro e você sente segurança. Você tem segurança, na verdade, né? E muitas vezes, no meu carro também, os meus amigos brasileiros, eles ficam morrendo de medo, às vezes, de deixar um computador no carro e sair do carro, deixar no estacionamento. Eu falo, não, pode deixar tranquilo aí, ninguém mexe. Comigo, ai, que sonho, gente, que o Brasil fosse assim. Nunca aconteceu roubo, nada disso, não. Bem tranquilo. Que legal isso. Viver num lugar assim, que as pessoas acabam com todos esses hábitos, tudo, né? Como você disse, né? As pessoas são honestas e acreditam na honestidade do outro. É verdade, é verdade. Isso é muito, muito importante, né? É verdade. Celular também, já esqueci em vários lugares, as pessoas me devolvem. Então, isso para mim é muito importante. Para mim, também criar os meus filhos em um ambiente assim, um ambiente onde você tem segurança. E sabendo que eles vão crescer com essa integridade, né? Honestidade, não é? E isso acaba que eles aprendem também, porque eles veem isso no dia a dia, na escola, na rua. Então, eles aprendem. Então, eles crescem assim. Já vira uma coisa interna da pessoa, né? É verdade, é verdade. Já tá Eu, no início, que ia lá com o meu jeitinho brasileiro. Mas depois eu tive de entrar na linha, porque tem o marido, tem os filhos, tem... Bom, o nosso tempo está quase... Ainda dá tempo de ela contar uma história? 1 minuto? Ah, poxa. Acabou. Eu ia te perguntar qual era o jeitinho brasileiro que você tinha usado lá. Não, eu já não uso mais jeitinho brasileiro. Bom, então tá convidadíssima. Obrigada. Volte aqui no programa. Traz o Alexandre Pires para conversar com a gente, você e ele. A gente faz aí um programa, né, Fabi? Podemos fazer. Sim, claro. Vai ser um prazer para nós. Prazer também. Você quer deixar uma mídia, uma rede social, um contato? Então, os meus contatos normalmente nas redes sociais, Facebook, Marcília Luzbeth, tem a minha página, e no Insta tem Marcília_Luzbeth, e aí lá vocês conseguem ver eu tenho um canal no YouTube também, onde eu faço uns vídeos dos shows, dos bastidores dos shows que eu faço lá fora. Legal, para quem tá, né, de repente vai para Nova York, vai fazer uma viagem, tudo, e quer ter um contato ver um show brasileiro, exato, né? Exato, lá no YouTube, aí tem outras informações. Muito legal, muito legal. Olha, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Viu? E volte logo. Obrigada. Tá bom? Breve. Obrigada, amei. Também amamos, obrigada. Obrigada pela sua audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no youtube.com/análise direta, e nós temos o nosso WhatsApp aqui de São Paulo, 11 99224 7760. Você pode mandar lá as suas sugestões, mandar perguntas e também dizer quem você quer que venha aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau.